Capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Paulo e Silas foram primeiro a Derbe e daí para Listra, onde encontraram um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia cristã, mas o pai grego. Timóteo era respeitado pelos irmãos de Listra e de Icônio, e por isso Paulo pediu que ele participasse da viagem com eles. Em atenção aos judeus da região, ele circuncidou Timóteo antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então eles iam de cidade em cidade, comunicando a decisão a respeito dos gentios, tomada pelos apóstolos e os presbíteros da igreja em Jerusalém. E assim a igreja era fortalecida na fé e crescia em número a cada dia. Logo depois, eles viajaram através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles não entrarem na província da Ásia para pregar naquela ocasião. Eles foram então pelas fronteiras da Mísia até o norte, na província da Bitínia, porém uma vez mais o Espírito de Jesus os impediu. Então eles contornaram a província da Mísia e desceram a Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Em seu sonho ele viu um homem da Macedônia na Grécia suplicando: "Venha para cá e nos ajude." Ora, aquilo decidiu a questão. Tínhamos de ir à Macedônia porque só podíamos concluir que Deus estava nos mandando para pregar a boa nova ali. Embarcamos num navio em Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no outro dia para Neápolis. Finalmente alcançamos Filipos, numa colônia romana já dentro das fronteiras da Macedônia, e permanecemos ali diversos dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde achamos que íamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali chegaram. Uma delas era Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma mulher adoradora de Deus e quando nos ouviu, o Senhor abriu seu coração e ela aceitou tudo o que foi pregado. Ela foi batizada com toda a sua casa e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. "Se os senhores concordam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa", disse ela, e ela insistiu até que fomos convencidos. Certo dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração, encontramos uma moça escrava possessa de um espírito que predizia o futuro e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar como vocês podem ser salvos." Isso continuou dia após dia, até que Paulo, já muito indignado, voltou-se e falou ao espírito que nela estava: "Eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela." E o espírito deixou a moça imediatamente. Com isso acabaram as esperanças de riqueza dos donos da escrava. Eles então agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. E diante dos magistrados disseram: "Estes judeus estão perturbando a nossa cidade, estão ensinando o povo a fazer coisas contrárias às leis romanas." Logo se formou uma revolta popular contra Paulo e Silas, e os juízes ordenaram que tirassem as suas roupas e os açoitassem. Depois de serem severamente açoitados, foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado, e por isso os pôs no cárcere interno com os pés presos no tronco. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos fugiram e por isso puxou a espada para se matar. Mas Paulo gritou para ele: "Não faça isso, porque todos nós estamos aqui." Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois levou-os para fora e suplicou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa." Então, contaram a ele e a toda a sua casa a boa nova do Senhor. Naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas das chicotadas e em seguida ele e toda a sua casa foram batizados. Depois levou-os para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele e toda a sua casa sentiam alegria por crerem em Deus agora. Na manhã seguinte, os juízes mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Soltem estes homens." Então o carcereiro disse a Paulo:
Os juízes deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Podem sair, vão em paz. Mas Paulo respondeu aos soldados: Isto não. Eles nos bateram publicamente sem julgamento e nos puseram no cárcere. Além disso, somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? Nada disso. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os soldados informaram isso aos juízes, os quais ficaram atemorizados quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E assim eles vieram ao cárcere, suplicaram a eles que saíssem, trouxeram-nos para fora e rogaram-lhes que deixassem a cidade. Depois de saírem do cárcere, Paulo e Silas voltaram à casa de Lídia, onde se encontraram com os crentes e os encorajaram antes de deixarem a cidade.